Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Irmãos, há poucos dias atrás, eu recebi na minha casa um amigo de muito tempo, que já foi membro aqui da nossa igreja e hoje mora em outro estado. E ele contando sobre a igreja que ele congrega, ele estava falando de algumas dificuldades que eles estavam tendo lá como igreja, que ele enfrentou no tempo que ele estava congregando, que era um problema relacionado à unidade da igreja, à comunhão da igreja. Como que muitas vezes parece que não tem muita ligação entre os membros. Não sei se você já sentiu essa sensação em algum ambiente, do tipo: se eu sumir aqui, ninguém vai dar falta. Eu estou num ambiente, as pessoas não sabem nem o meu nome. E aí eu virei para ele e falei: olha, isso é muito normal em igrejas muito grandes. À medida que a igreja vai crescendo, esses problemas eles começam a acontecer. Uma forma da gente resolver isso é trabalhando em células, pegando os ministérios e trabalhando isso internamente dentro dos ministérios, a comunhão deles, e principalmente as células. Aí ele falou: ô Clériston, lá tem célula, lá tem tudo isso, e ainda assim é desse jeito. Que coisa esquisita. E aí no decorrer da conversa e tal, surgiu uma outra informação. Essa igreja quase não tinha culto de ceia. Essa igreja passava muito tempo, às vezes mais de ano, sem celebrar a ceia do Senhor. Aí eu falei: matei a charada, o problema está aí. Irmãos, a ceia tem algo para além do simbolismo. Ao longo da história da igreja, sabe, muita coisa foi sendo inventada no meio do caminho. E aí a igreja romana foi se distanciando do ensino daquilo que era a Bíblia, ao ponto da ceia não ser mais a ceia, ser outra coisa, e na teologia deles aquilo servir para a salvação da pessoa. Aí veio a reforma protestante e trouxe a ideia da ceia como algo memorial, que não é algo mais para salvação. Mas com isso, meus irmãos, muitas igrejas evangélicas têm a ideia de que é meramente um símbolo. E ao se afastar da ideia do erro, acabou se criando um outro erro, que é um esvaziamento do total do que é a ceia. A ceia não é simplesmente algo para trazer a memória. Embora ela seja um memorial, embora ela seja um símbolo, ela tem repercussões na nossa vida espiritual e na nossa vida de uma maneira geral. Um exemplo disso: o próprio texto que nós lemos fala de pessoas que tomam a ceia indignamente. E o fato de alguém tomar a ceia indignamente gera um problema no meio da igreja, porque tem muita gente que está fraca no meio da igreja, e muita gente que está doente no meio da igreja, e não poucos, só para ele não repetir que era muitos também, ele fala não poucos, que dormem. E dormem é um eufemismo para dizer que tem gente que morreu porque tomou a ceia indignamente. Pessoas que ficaram doentes, e não era por causa de virose, meus irmãos. Nossa, tem um monte de gente doente no meio da igreja, não era virose não. É porque eles tinham lá em Corinto tomado a ceia indignamente, sem discernir o corpo. E muitos que estavam fracos, sabe aquele crente que some, que o pessoal fala que é o crente golfinho, Um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. Por que está fraco? E a resposta está aqui. Mas não é só um símbolo, não é só um símbolo.
Existe algo simbolizado, mas existe toda uma repercussão, um desdobramento do que acontece no mundo espiritual a partir do momento da ceia do Senhor. E eu quero mostrar para vocês nessa noite alguns desses desdobramentos. O primeiro, e é talvez o mais conhecido, tem a ver com a comunhão dos irmãos. A ceia do Senhor é um momento que vai fortalecer os laços que você tem com os seus irmãos. E presta atenção, isso não é simplesmente porque você saiu de casa e vai encontrar umas pessoas. Eu estou falando de uma consequência espiritual. Uma cola espiritual que é gerada entre nós. Se você voltar um capítulo, um pouquinho antes nesse texto, capítulo 10, os versos 16 e 17, Paulo vai falar sobre o pão da bênção, né? E o cálice da aliança. Ele vai dizer assim, que esse pão que abençoamos, ele é... Vamos ler o texto para não falar com as minhas palavras? Volta aí uma página na sua Bíblia, um pouquinho antes, capítulo 10, os versos 16 e 17. Nós lemos assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Todo esse ensino a respeito de se participar de algo, meus irmãos, tem a ver com o significado espiritual, que o texto ele vai detalhar mais, quando ele estava falando a respeito de pessoas que participavam de mesas demoníacas, que participavam, por exemplo, de eventos sociais, mas que eram eventos separados para entidades de idolatria. Eu preguei a respeito disso durante o carnaval, e eu me lembro que naquela mensagem eu falei de vários momentos que acontecem ao longo do ano, nas diversas culturas, em que as pessoas são levadas a celebrar entidades, a celebrar ídolos, e as pessoas muitas vezes estão participando, ou seja, sendo parte daquilo. E Paulo vai dizer que esse tipo de coisa não pode acontecer. E para ilustrar isso, o que ele faz? Ele fala a respeito da ceia do Senhor, e fala, olha, o sacerdote que colocava lá o pão da propiciação, ele não fazia parte daquilo. Da mesma forma, na ceia do Senhor, nós somos unicamente um pão, quando nós participamos, quando nós nos fazemos parte da mesa do Senhor. A mesa do Senhor gera naqueles que participam um senso de pertencimento, um senso de identidade, que qualquer ensino, qualquer outra coisa não vai gerar, porque é direto no mundo espiritual, meus irmãos. Quando a gente vê esse movimento contemporâneo de pessoas que não firmam igreja nenhuma, que não aceitam se submeter à liderança A, B, você vai ver a história de vida das pessoas, às vezes um trauma aconteceu, sofreu em uma determinada igreja, teve um abuso religioso, coisas terríveis, não é? Cada um tem uma causa muitas vezes para isso, mas meus irmãos, a maior parte das vezes, não é nada disso. É simplesmente uma contaminação das ideias do mundo moderno, da pessoa ser cada vez mais individualista, cada vez mais home office para tudo, cada vez menos tendo que interagir com as pessoas. E a pergunta que a gente precisa fazer, talvez você esteja sentindo isso, não esteja se sentindo exatamente parte do corpo de Cristo. A pergunta que a gente precisa fazer é: você tem ceado? Quanto tempo você passa sem cear? Irmãos, um dos discursos mais terríveis dessa era, de gente que se diz desigrejada, é quando a pessoa fala assim, eu celebro a ceia na minha casa. Eu vi um irmão falando outro dia, eu levo a minha filha para o shopping e celebro a ceia com Coca-Cola. Você sabe por que isso? Porque ele não se mistura com essa gentalha. É uma gente perfeita demais, santa demais, sabe? Deixa eu explicar aqui para aqueles que têm dificuldade, contém ironia, tá bom? A pessoa se acha demais e não se sente parte do todo. Só que, meus irmãos, isso não é a causa, isso é o efeito.
Porque alguém que está aqui partindo o pão e declarando espiritualmente, nós somos a mesma massa, nós somos o mesmo pão, ainda que não diga essas palavras, o simples fato de ser participante da mesa do Senhor vai fortalecer. Lembra que nós lemos que aqueles que tomam de forma indigna se tornam fracos, muitas vezes doentes? Eu diria que aquele que nem toma também se torna fraco, também se torna doente. Os laços que ligam as pessoas umas às outras começam a ficar mais fracos, porque a pessoa não ceia. Irmãos, às vezes eu ouço, de algum irmão falando assim: olha, desculpa, pastor, porque eu não fui no culto da ceia, eu sei que o pastor não gosta que falta do culto da ceia. Não é o pastor que não gosta, criatura. Entenda isso, vários irmãos têm esse entendimento. Deixa eu ir lá, porque o pastor não gosta que falta culto de ceia, é santa ceia. Não é sobre o pastor, é sobre você e o seu povo, é sobre você e a sua família, e é sobre você e o seu pai. Ceia do Senhor tem a ver com relacionamento entre nós, o nosso senso de pertencimento, de comunidade, e ao mesmo tempo tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos. A segunda coisa que a ceia faz com a gente, mesmo sem palavras, é que ela acaba trazendo a gente de volta para aquilo que é a coisa mais importante, mais essencial na mensagem do Evangelho. Irmãos, tem vários tipos de igreja, e cada um de nós, cada igreja, vai acabar dando ênfase a uma parte da mensagem. A gente mesmo fala de muita coisa. A mensagem da Bíblia ela é muito ampla. Ensina a gente a lidar em família, ensina a gente sobre casamento, ensina a gente sobre finanças, ensina a gente sobre curas, milagres, ensina a gente sobre avivamento. A gente aprende coisas para todas as áreas da vida da gente, mas existe uma mensagem que ela é a mais importante de todas, a mensagem da cruz. Então eu quero que você imagine uma igreja que se perdeu no meio do caminho, que só prega bênção, que só prega vitória. Vai chegar um momento que vai ser o culto de ceia. Eles são obrigados a voltar ao assunto. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu sangue, o cálice da aliança. Essa igreja precisa voltar ao assunto principal do Evangelho. Mas não é só sobre igreja, é sobre eu e você. Porque a ceia do Senhor, um texto que nós lemos, é dito que ela traz a memória, mas ao mesmo tempo, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor também é proclamação, é isso que o texto está dizendo para a gente. Se você parar para pensar, imagina aí uma cultura diferente da nossa, onde pessoas se reúnem, vindo muitas vezes de tribos diferentes. Vocês sabiam que algumas cidades do mundo são assim? Pessoas se reúnem na mesma igreja, mas uma veio de uma tribo, outra veio de outra tribo, às vezes elas não falam o mesmo idioma, e às vezes essas tribos, elas viveram em guerra por gerações, um matando o outro. De repente elas estão na ceia do Senhor, e eles fazem parte da mesma massa, e eles estão ali reunidos no mesmo propósito, a unidade entre eles. Olha que coisa tremenda. Mas aí, meus irmãos, a proclamação, em qualquer lugar do mundo, você pode não entender nada do idioma que está sendo dito, alguém levanta um copinho, às vezes na tribo indígena é Guaraná, e vai falar alguma coisa que você não faz ideia, talvez pense que está xingando a sua mãe, mas no seu coração você sabe, ele está falando, esse é o meu sangue. Ele levanta ali aquele pão, às vezes de tapioca, na tribo, e você vai entender, esse é o meu corpo que é partido por vós. Há uma proclamação da mensagem do Evangelho. Você sabe o que a ceia faz com a gente? Recalibra o nosso coração, a bússola do nosso coração. A bússola que nos orienta para o propósito, sabe? A bússola que nos leva para a proclamação do Evangelho. A ceia é missões. A ceia carrega a gente para o propósito missionário. Olha, enquanto nós estivermos na era da igreja, meus irmãos, você sabe o que vai acontecer? Até que Jesus venha, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha.
eu não sei vocês, mas toda vez que eu celebro a ceia do Senhor, eu volto para casa mais forte, sabe? Eu sinto o meu coração mais ligado ao coração do Pai. E olha, eu vou continuar fazendo isso até Jesus voltar. E quando Ele voltar, não vou mais precisar partir o pão, porque o pão vai estar na minha frente. Aquele que derramou o seu sangue por mim, né? Ele vai cear conosco, abertamente, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Mas até a vinda do Senhor, é compromisso nosso. Seu coração precisa ser constantemente recalibrado nessa direção. Anunciar a morte do Senhor. Irmãos, está chegando um tempo em que as pessoas não conseguem mais dizer que Jesus não existiu. Porque todos os pesquisadores sérios, quem acompanha a arqueologia bíblica, quem está de olho nos debates aí de ateus e cristãos, está percebendo esse movimento que está acontecendo. É cada vez mais descoberta. Teve coisa que quando eu estive lá em Israel, eu vi que não tinha livro nenhum ainda. E cada vez mais eles estão descobrindo. Chega um ponto que não tem mais como as pessoas dizerem, olha, não existe esse Deus da Bíblia. Cada vez mais a gente se aproxima desse tempo. E eu olho, meus irmãos, para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele mostra para a gente que tragédias acontecem sobre a humanidade. E as pessoas, elas começam a praguejar a Deus. Eu fico olhando assim, não tem ateu no livro de Apocalipse. As pessoas sabem que Deus existe. E elas se revoltam contra esse Deus que existe. Enquanto não chega o dia, o grande e maravilhoso dia da volta do Senhor, nós temos a responsabilidade de anunciar a morte do Senhor. Contar, olha, foi por você. A mensagem da cruz é a mensagem do amor. Ele se fez condenado no seu lugar, para que você não fosse condenado com esse mundo. O Senhor estende a mão e fala, olha, você não precisa fazer nada. Tudo quanto é religião, meus irmãos, é sobre você fazer uma barganha com alguma entidade, com alguma divindade. Até religiões que se dizem cristãs, você entrega o dízimo para receber alguma coisa, você vai lá e faz por onde para poder ser salvo. E você pode analisar qualquer tipo de religião. Ah, eu vou melhorar o meu karma fazendo por onde? Eu vou colocar uma oferenda para que alguma divindade faça algo. Irmãos, a mensagem da cruz é, eu já fiz por você. Deixa eu transformar a sua vida. E tudo que a gente faz não é para alcançar algo, mas porque nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados pelo Senhor. E por isso nós estamos aqui. Essa é a mensagem, o cálice da aliança. O pão da comunhão, o cálice da aliança. Mas existe uma terceira coisa que acontece com quem ceia, meus irmãos. Uma coisa chamada santificação. Pastor, eu comer um pedacinho de pão vai me santificar? Calma, vou explicar para você. O que estava acontecendo em Corinto é que pessoas estavam ceando sem discernir o corpo de Cristo. Sabe aquilo que eu falei das pessoas em tribos diferentes que de repente se reúnem e eram tribos rivais e de repente eles são um povo só? Eles estão discernindo o corpo de Cristo. Eu faço parte desse corpo. Mas essas pessoas aqui em Corinto, eles aproveitavam esse momento para encher a barriga. E gente que tinha o que comer em casa, ao invés de comer em casa, corria, se amontoava de fazer bagunça na hora do culto, ceava e deixava outro sem cear. Era isso que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo fala, vocês não estão discernindo o corpo. E o que está acontecendo é que muitos estão doentes, muitos estão fracos e muitos estão morrendo por conta disso. Então ele registra essas palavras e a partir do momento que isso é registrado nas Escrituras, o que acontece, meus irmãos? Há temor no meio da igreja. Você quando pega esse cálice, você sabe que você não pode tomar ele indignamente. E você é obrigado a se arrepender, a confessar e deixar aquilo de errado que você está fazendo. Você não quer ser essa pessoa que toma indignamente. E aí o que acontece? Naturalmente, é uma noite de quebrantamento e santificação.
Naturalmente, é uma noite em que pessoas para cear vão se arrepender, vão conversar com Deus, vão fazer aquilo que Paulo falou: olha, se vocês se julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Então cada um julga a si mesmo, avalia-se a si mesmo, confessa e deixa o seu pecado, e aí toma o cálice do Senhor. Então é sim um tempo de santificação na vida da igreja. Esse temor, às vezes, faz com que algumas pessoas, na hora da gente servir a ceia, elas acabem saindo de fininho. Eu vi isso desde que eu era criança, né? Vixe, está na hora da ceia, deixa eu ir lá no banheiro um pouquinho e ficar lá esperando o culto acabar, né? Era a época que os irmãos vinham servindo, um por um, aí para eu não ter o constrangimento de falar: não vou cear hoje não, pastor. As pessoas saíam de fininho, mas deixa eu te falar, não deixe de cear. Não estou falando para você cear em pecado, não, estou falando para você deixar o pecado. É isso. Aproveita a chance que Deus está te dando de acertar a sua vida e se acerta. Meu Deus, estou contando umas mentiras aí, não confessei ainda, eu preciso acertar isso agora. Confesse e deixa. Nossa, estou num relacionamento que não era para estar, estou vivendo no pecado, confesse e deixa. Sabe, é a chance que Deus está dando no meio do povo dele, na presença dele, de você acertar a sua vida. É por isso que antes da ceia a gente para um pouquinho, a gente ora, a gente dá essa chance. Às vezes dá a chance de um sair do seu lugar e pedir perdão para o outro, né? E há esse tempo de cura no meio da igreja. Porque cura está relacionada à confissão, meus irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. A mágoa no seu coração com relação ao seu irmão, com relação à sua irmã, um pouquinho antes de cear, vai lá. Não precisa provar quem está certo ou quem está errado, só fala: eu libero perdão, me dá um abraço, nós somos unicamente a mesma massa, como foi lido na palavra, nós somos um. E deixe que Deus traga cura. Irmãos, a ceia do Senhor não é uma ceia que você sai entregando para qualquer pessoa, sabe? Jesus celebrou a ceia com os seus apóstolos. Ele não negou a ceia para Judas, porque o que o texto diz para a gente: cada um julgue a si mesmo. Mas Jesus serviu para aqueles que eram seus. E entendendo todo o desdobramento espiritual de alguém tomar isso indignamente, é por isso que nós tomamos a decisão de não entregar a ceia para quem ainda não foi batizado. Porque se alguém nem se tornou ainda parte da família de Jesus, oficialmente, não deveria cear. A igreja primitiva não entregava a ceia, a gente não lê isso no Novo Testamento, mas em documentos do início da história da igreja, a gente vê isso muito claramente. Gente que não quis se batizar, não celebra a ceia do Senhor. Aqui, a gente não vai impedir as pessoas, porque a gente não conhece cada um, e como a gente lê no texto, é cada um que seja responsável pela sua própria vida. Mas entenda, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você não está em comunhão, de repente, com a sua igreja, ou não está em comunhão com Deus, ou você nem foi batizado ainda. Aguarde. E ceie daqui a pouco mais para frente, a gente vai batizar você. Tome a decisão de batizar. A gente vai fazer uma festa linda, a gente ama fazer isso, celebrar vidas que se entregam ao Senhor. Você vai ser batizado e vai ser uma festa maravilhosa. Amém? Não tome indignamente para o seu próprio bem. Entretanto, se você já foi batizado, mesmo que você não seja membro dessa igreja evangélica, mas é membro de outra igreja evangélica que está aqui conosco hoje, aproveite esse tempo para declarar essas coisas na sua vida, para que Deus derrame comunhão, fortaleça os laços de unidade entre você e os seus irmãos, para que a bússola do seu coração volte para o lugar certo, proclamação da mensagem da cruz, e que você tenha esse tempo também de santificação na sua vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero chamar o ministério de louvor nesse momento. E enquanto o ministério de louvor vai tomando o seu lugar, eu quero dar a sua chance de você, de repente, vai que, né? Precisa ir conversar com alguém,
pedir perdão por algo, dar um abraço no irmão. Você pode sair do seu lugar e fazer isso nesse momento. Não vá para a ceia do Senhor sem discernir o corpo, sem entender que nós somos um povo só, unicamente a mesma massa. Saia do seu lugar e vai lá, dê um abraço, libere perdão ou peça perdão. Aproveite esse momento e dentro de instantes nós começaremos a celebrar a ceia do Senhor.